Olá, olha eu, Márcia Pimentel, entrando ao vivo. Vou agora acessar aqui o Instagram. Hoje é dia de São Jorge, o que é muito interessante. Eu gostaria até de trazer uma fala, sobre a ideia de São Jorge, né? Os santos, eles foram criados num período muito interessante da nossa história, e eu sei isso porque eu fiz história, que era na Idade Média. Na Idade Média tinha umas restrições. Você não poderia trabalhar com objetos cortantes e outras coisas, porque a igreja proibia. Você seria tirado da igreja, né? Exonerado, não, excomungado. Ninguém queria ser excomungado naquela época. Então, quando o rei começou a entrar em crise financeira, que começaram as conquistas em outros continentes, precisou se liberar alguns trabalhos. Para você ter ideia, não se podia trabalhar com o corpo, mas, quer dizer, isso no caso as prostitutas, mas se o seu trabalho com o corpo te rendesse verba e você destinasse toda essa verba para a igreja, você poderia trabalhar com o seu corpo. Então a igreja tinha lá as suas artimanhas. E o grande barato é que nesse período, 1545, a gente teve o Concílio de Trento com Martinho Lutero, que fez uma cisão. Ele não queria criar uma outra religião, mas ele acabou fazendo um protesto, e esse protesto nos levou ao protestantismo. Entramos aqui ao vivo também no Instagram. Deixa eu ver como é que fica. Eu fiz uma engenhoca aqui bem legal, e isso aí me faz conseguir olhar para as duas câmeras ao mesmo tempo. Oi, Fátima, tudo bem? Então, hoje é dia de São Jorge, né? E eu acordo com a vizinha aqui com os discos de São Jorge a toda, né? Eu acho muito interessante porque eu queria até abrir essa live falando dessa questão de São Jorge, porque ele falando só da imagem de São Jorge, que ela, quando foi criada, o São Jorge, a lança ele era para acuar o dragão, o cavalo estava sobre o dragão, São Jorge estava sobre o cavalo, mas ele não olhava para a imagem como tem as nossas imagens de hoje. São Jorge olhava para frente, ele não olhava para o dragão. São Jorge olhava para frente, e olhar para frente é olhar para o futuro. E o que representava o dragão? Representava justamente a sombra. Então ele não olhava para a sombra, ele acuava a sombra, ele ficava com a sombra. Ficar com a sombra entra na nossa fala de hoje, quer dizer, eu vejo você, você está aí, eu sei que você está aí e você está presente aqui comigo. Você me criou, você me editou enquanto pessoa, mas eu preciso olhar para frente. E ele olha para frente e ele acolhe a sombra. É muito, muito legal essa visão. Bom, a história que nós vamos tirar hoje é do livro do Diógenes Magalhães, Histórias que o Menino Me Contou. E o meu livro, Cascadinho, acabou se desfazendo em dois, o que está tudo bem. Não tem problema, depois eu consigo reverter ele. É a história do João Rita. João Rita é o menino mais inteligente do mundo. E eu estou, para vocês saberem, eu estou no Instagram, estou no Facebook, e no Facebook é Como Viver Leve e Feliz. Não estou lá. Fátima tá. Elaine aqui, muito bem, obrigada, Paloma. Elaine aqui no Facebook consegue
Me vê, se consegue me ver, bota 10 aí para eu poder perceber você. Obrigada, Paloma. Olá, Clênis. Clênis é do Acre? Clênis é do Acre? Sim, diz sim, Clênis. Você é do Acre? É o Clênis do Acre? Olha que legal. Eu estive no Acre contando histórias no projeto ambientalista da Petrobras no Acre por 2 anos seguidos. E foi bem bacana. Bom, vamos lá com a história de São João Rita. A história de João Rita, a gente vai abordar justamente a fala do eu vejo você. Essa fala é muito interessante dentro da visão sistêmica, que é a visão que pauta, que embasa a constelação familiar, que quando eu digo eu vejo você de coração e de alma para outra pessoa, e aí você precisa sentir profundamente no seu coração esse eu vejo você. Isso é num momento muito sublime da nossa vida. Às vezes a pessoa nem está na nossa frente, mas quando a gente tem um insight com aquela pessoa, a gente consegue atravessar o nosso olhar por ela. E aí é um momento tão intenso, tão bacana conosco mesmo, que a gente consegue dizer, eu vejo você, você diz de alma, eu vejo você para aquela pessoa, e você consegue curar muita coisa. É muito interessante. E vamos entrar na nossa história. Elaine, você não me diz 10 aqui. Se você não me diz 10 aqui, eu vou continuar gravando para o Face, mas se você quiser entrar no Insta, você pode entrar, tá? Eu vou começar agora com a história do João Rita. Eu vou ler uma parte, a gente vai falar, eu vou ler outra parte, e a gente vai falar. A gente vai falar nessa história de como a mãe se coloca diante do filho, depois que esse filho nasce, como esse pai se coloca diante desse filho, como esse filho quando esse filho nasce, e das duas formas de colocação, da forma que a mãe usa para cortar as asas a imagem está falhando aí, Elaine? Então, se você puder passar para o Insta, eu vou continuar gravando aqui no... Oi, Valéria! Eu vou continuar gravando aqui no coisa, tá? E quando os dois conseguem ver o filho como um ser que veio para poder evoluir, dar passos à família adiante, obrigada, Elisa, você vai entender que você não precisa cortar as asas do filho. Tem um filósofo que diz isso profundamente, que é esqueci o nome dele. Ele diz que você pode educar, mas você não pode cortar as asas do seu filho. Quando você corta as asas do filho, você corta o destino que Deus deu para ele, que é um destino para ele se descobrir e se auto-encontrar na vida. E geralmente a mãe, por medo do filho dar passos além e se machucar, ela faz o quê? Ela corta as asas do filho. E muitas vezes os recursos da educação, ele é deficiente no nosso ver, porque se vocês virem a live anterior, nós recebemos a educação dos nossos pais, que receberam dos seus avós, que receberam dos seus bisavós, e essa educação só se perpetua, e como um programa em padrão só se repete. A gente vai melhorando de pai para filho, a gente vai melhorando essa educação, mas ela não chega a ser de forma leve. Por vezes é uma educação que acua, que humilha, por vezes é uma educação que atormenta, que aterroriza, e que é uma educação por meio da força. A outra é a educação que humilha, às vezes por meio da palavra, e às vezes é uma educação que deixa o filho ir além. E quando o filho vai além, ele alcança o seu destino e não vai para o destino dos pais. Ele entende que ele pode ir além. Quando a gente alcança essa educação, o filho faz como fez aqui o João Rita. João Rita,
era um menino tão sabido, mas tão sabido, que nasceu falando. Olha que interessante. Quando acabou de nascer e quando a parteira nem havia terminado de lhe dar um banho, ele sentou-se na cama e disse: minha mãe quer o caldo verde. A mãe ficou apavorada, aliás, todo mundo ficou apavorado. Como é isso? Disse a mãe. Nasceu falando? Os outros meninos levam anos para que possam dizer as primeiras palavras. E aí a gente entra no preconceito que a história da live anterior desfez. Ele diz: ora, minha mãe, disse o João Rita, os outros meninos são burros, eu cá não me aperto. Se tenho de falar um dia, já tratei de aprender antes mesmo de nascer, para não ter trabalho nem dar trabalho aos outros. Comigo é assim. Todos riram naquela hora da primeira esperteza do João. Até que a mãe disse: já conversamos bastante, agora, João, venha mamar. O que ela faz nesse momento? Ela tenta que o filho não dê passos adiante. Ela quer cortar as asas do filho. Então ela diz para ele: venha mamar, você ainda está na fase de criança, você precisa mamar. E claro que a história é um símbolo. Se o menino já está falando, é porque ele não precisa mais mamar. Mas a mãe, com medo dele dar passos adiante, ela diz: vem mamar porque você ainda precisa mamar. E o menino diz para ele: qual mamar que nada, minha mãe? Eu quero é caldo verde, pois o meu pai é português dos bons. Então o que ele faz? Para ele dar lugar aos dois, ao pai e à mãe, que o Bert Hellinger nos diz na constelação familiar que nós precisamos dar lugar ao pai e à mãe. E quando o menino senta na banheira, ele podia olhar para a parteira que estava dando banho nele, ele podia olhar para as outras mulheres que estavam ali socorrendo a mãe, mas não, ele volta o seu olhar para a mãe e diz: mãe, eu quero caldo verde. Então ele, naquele exato momento, ele reconhece quem é a mãe dele, a posição dela, e toma ela em seu coração. E agora, no final da fala dele, quando ele diz: eu quero caldo verde porque o meu pai é português dos bons, o que ele faz? Ele reconhece e dá lugar ao pai na vida dele. Isso é muito interessante porque, gente, poucas histórias dão lugar para o pai. A maioria das histórias, o pai não aparece. O filho, geralmente, assim, pai é um filho rebelde que vai resgatar a sua vida mais adiante, vai tomar o pai muito mais adiante, se a mãe der lugar a esse pai na relação dos dois, falar para ele: meu filho, seu pai foi um homem bom, meu filho, eu amei o seu pai, meu filho, você nasceu do amor entre eu e o seu pai. Quando você diz isso, mesmo com o pai não presente, você coloca o pai na conversa, você coloca o pai na vida do filho. E olha que legal. Quando ele diz isso, é muito interessante. Não houve, e a gente volta à história, não houve remédio senão dar caldo verde em vez de leite ao terrível menino. Assim chamam o menino, de terrível menino. Com 2 meses, presta atenção nesse pedaço, para vocês verem o simbolismo da história. Com 2 meses ele já andava tudo e até ajudava a mãe nos serviços de casa. Com 1 ano falava grosso como homem feito. Isso diz, ele com 2 meses ele já ajudava a mãe, ele dava lugar à mãe na vida dele. Com 1 ano ele falava grosso como homem feito, ele deu lugar ao pai na vida dele. Isso é muito lindo, eu fico toda arrepiada. E com 2 anos tinha barba e era crescido como um rapaz de 15 anos. Gente, vocês não têm noção de que quando eu contei essa história pela primeira vez, claro que com bonecos, com instrumentos musicais, com um rapaz que tocava
violão, eu contei para crianças de 4 e 5 anos, elas foram arregalando um olho. E claro que eu fui entremeando as histórias com falas para chegar ao coração delas. Não era assim tão nua e crua. Eu perguntei a elas, quando João Rita tem um pedaço que ele diz, eu vou agora ganhar o mundo para ganhar dinheiro e sustentar a família. Quando ele faz isso, eu perguntei para as crianças, vocês deixariam o seu irmãozinho de 2 anos ir trabalhar na rua? Elas nem falavam direito porque elas não estavam entendendo muito, elas estavam entrando na ideia da história de coração. Elas fizeram assim, com o dedinho e arregalando o olho com a boca meio entreaberta, e foi muito interessante para perceber se elas estavam entendendo ou não a história do João Rita. E elas estavam, apesar de tão adulta. Eu comecei a ter noção neste exato momento, em outros tantos que eu vivi, de que eu contava histórias, não era para o mental, não era para o seu entendimento, para o seu raciocínio lógico. Eu contava histórias para a alma, eu contava histórias para o coração. E aí foi que eu comecei a estudar, e eu fui para estudar na Fiocruz, Ciência, Arte e Cultura na Saúde. Por quê? Para entender como chegar ao coração real de uma pessoa. Entendeu? Porque eu comecei a perceber que eu chegava para o coração dos adultos e chegava ao coração das... Obrigada, Fátima. E chegava ao coração das crianças. Isso é muito interessante. Gente, eu vou dar uma rolada aqui no Face para ver se as pessoas estão... o som tá 8, tá bom? Mas vejo você, 10. Tá travando. Então, Elisa, eu também estou no Insta, tá? Eu vou continuar no Insta e no Face até acabar. Eu estou aqui com os 2 microfones. Depois hoje eu vou tentar comprar um microfone bacana. A quarentena já está terminando e eu vou tentar comprar um microfone bacana hoje. E vou mudar, talvez, aqui de horário. Se vocês quiserem votar aí num horário bacana, pode ser de 6 da manhã até o horário da noite que vocês quiserem votar. A gente pode voltar a fazer o perfume de história em outro horário. Ou se você quiser votar num outro horário, pode votar. Bom, quando o João cresceu, o que aconteceu? Ele quis ir para o mundo, ele quis ganhar o dinheiro dele, ele já estava com 4 anos de idade, gente. Não, com 3 anos de idade. Ele queria ganhar, deixa eu ver aqui ao certo. Claro que é simbólico, né? Gente, ele já estava com 2 anos de idade. Com 2, né, que eu falei que as crianças me disseram não. Ele estava com 2 anos de idade, ele queria ir para a rua, ele queria ganhar a vida, ele queria ganhar dinheiro. E a mãe, então, disse para ele, não, você precisa estudar. E então, o que ela fez? Você precisa ir para a escola. Mas o menino já tinha um conhecimento muito grande, muito vasto, e ela queria aprender ele na escola. Ele diz, mãe, eu com 2 anos já tenho todo o conhecimento que a escola tem e vou ganhar muito mais dinheiro do que aquele professor que usa uma roupa esfarrapada. Isso, gente, não é falando mal do professor, não, por favor. É só uma simbologia da história. A gente pode até fazer uma analogia de que hoje um professor ainda se acha um cara que ganha pouco dinheiro, não é? Mas, na verdade, ele é um cara que ele está dentro do seu propósito, do seu destino. Ele precisa curar outras coisas para dar passos adiante. E, quem sabe, se tornar um professor de universidade, um professor internacional, sei lá. Porque você tem pessoas que são professores de educação física. Professor de educação física, ele pode ser um sujeito que vai dar aula numa escola municipal, e isso não é desmerecê-lo, ele está aí, mas ele pode ser um cara que vai atender
um time de futebol, entendeu? Tem 2 patamares, você está aqui para vencer alguns desafios. Quando você olha para o seu desafio e enxerga ele como um problema e não consegue dar passos adiante, você continua ficando parado naquela parte da sua vida, você não deu passos adiante. E quando a mãe diz para o João, você não pode ir adiante, o João diz, ok, então eu faço ao seu gosto, eu vou para a escola, mas eu preciso conversar com o professor. E lá o professor fez, gente, tenta ir pro Insta, quem tá no Face, tenta ir pro Insta. Eu vou entrar numa outra... Não, no YouTube eu não tô, Elaine, eu só tô no Face e no Insta. Tenta ir pro Insta, tá bom? Vou entrar na segunda parte da história. Quando o menino vai, o professor faz todos os tipos de pergunta para ele. Ele responde à sua maneira com toda a esperteza e depois ele resolve fazer perguntas para o professor. E aí é muito interessante quando o menino faz as perguntas para o professor. A primeira pergunta dele para o professor é uma pergunta muito profunda, porém muito simples. Ele pergunta ao professor, professor, quantas bananas pode um homem comer em jejum? E aí, gente, eu pergunto para vocês, quantas bananas pode um homem comer em jejum? Me responde rápido aqui. Me diz, eu quero saber se vocês sabem. Quantas bananas pode um homem comer em jejum? Vai, você consegue aí, Elaine, responder? Quantas bananas pode um homem comer em jejum? A Elisa de Castro já mudou aqui para o Insta, Elaine, cadê você? Quantas bananas pode um homem comer em jejum? O que o professor respondeu? Eu acho que ninguém sabe, né? Pois é, ele fez várias perguntas. Então ele disse para o professor disse 10. Se o homem fosse forte, se fosse magrinho, até 2 ou 3. Mas aí o professor, o João então diz, professor, ele não pode comer mais do que uma, porque depois que ele come uma, ele já não está mais em jejum. E olha que profundo é, se a gente puder pensar, mas isso é nenhuma, não, sim, ele pode comer uma, mas a partir do momento que ele pode comer uma, ele não está mais em jejum. E o professor perdeu. Ele faz outra pergunta para o professor. Agora, outra pergunta, preste atenção. Mas é preciso o senhor prestar atenção. Uma casa tem 4 cantos, cada canto tem um gato, cada gato tem 3 gatos. Quantos gatos tem na sala, professor? Essa é fácil, quando era criança, todo mundo respondia, hein? Vamos lá. Eu vou vendo aqui outras perguntas. Gente, responde aí pra mim. Quantos gatos tem na sala? Hein? Alguém sabe me responder? 4, quando a gente é criança. Agora me responde, gente. A xícara, de que lado está a asa da xícara, gente? Do lado direito de quem vê ou do lado esquerdo de quem vê? Diz pra mim. De que lado está a asa da xícara? Obrigada, Fabiana. Fabiana, Estevam está no Facebook agora. De que lado está a asa da xícara? Do lado direito ou do lado esquerdo? Vamos lá, me responde aí. Essa é uma pergunta que o menino fez para o professor. De que lado? Vocês sabem? Já dei uma dica. Do lado esquerdo ou do lado direito? Sabem? Tararã, tararã, tararã. Sim, Paloma, do lado de fora. É isso mesmo. Depois que o professor respondeu todas as outras perguntas, e as outras perguntas foram cada vez mais engraçadas, a mãe do João permitiu que o João fosse para a vida, porque ela não tinha como segurar aquele menino com 2 anos, grande, barba feita. 2 anos, gente, quer dizer par. 2 quer dizer par. Par, claro que a gente vai levar a simbologia da história. 2 quer dizer par. Par quer dizer eu tenho o meu pai
do lado direito, eu tenho a minha mãe do lado esquerdo em mim, porque nós somos compostos de pai e de mãe, somos a metade de um e a metade do outro, do esperma de um, do óvulo do outro, da informação do sistema de um com a informação do sistema de outro. Então 2 é um número par, é um número completo. Ele é o terceiro, pai, mãe e filho, ele é o terceiro. Então o Bert, quando diz, quando um casal se torna 3, ele está mais do que completo. Quando uma mulher, um homem tem um filho, é a única forma que ele pode agradecer à mãe e ao pai dele que deram a ele a vida. E olha que interessante, quando uma pessoa não tem essa visão, ela tem a sua vida totalmente em desordem. E aí é desordem financeira, é desordem nos relacionamentos, é desordem na sua forma de encarar a intelectualidade, é desordem no seu trabalho, no seu relacionamento social, de todas as formas. E aí eu lembro de um espetáculo que eu vi de Shakespeare, em que as pessoas, era um espetáculo de boneco, mas eles usaram torneiras. Não sei se alguém lembra desse espetáculo, eles usaram torneiras. E as torneiras discutiam entre si quem tinha mais água. Era Hamlet, quem era mais forte, quem era mais poderosa, quem tinha mais volume de água, quem era mais importante. E o final da história se deu quando todas as torneiras se abriram. Algumas durante a história se pingavam, outras abriam, depois fechavam, outras se mantinham aberta. E o movimento só se deu por total quando elas se reconheceram uma, fazendo parte do universo. Todas têm o mesmo peso, o mesmo valor, como nós. Cada pessoa tem o mesmo peso, o mesmo valor. Ninguém é mais importante que ninguém. E aí uma pessoa uma vez me perguntou, tá, mas eu não vou deixar o meu filho enfiar o dedo na tomada. Gente, essa fala é muito primitiva. Se você é um pai ou uma mãe consciente de que o seu filho vai crescer, ele precisa crescer de forma plena, você vai fazer o quê? Você vai botar fita no lugar dos interruptores, no lugar que vai entrar a tomada. Ou hoje você vai na loja, você vai comprar aquele breguetinho e vai colocar ali para o seu filho não botar. E você vai deixar ele livre para explorar a casa. Por quê? Porque se você não coloca, você vê seu filho enfiando o dedo ali, qual a sua atitude? É pegar o seu filho com tudo, com toda a força e tirar ele dali. Tira ele dali, bota ele em outro lugar de qualquer jeito e briga com ele, para ele não botar o dedo na tomada. Ou deixa ele levar choque. Cresce uma criança traumatizada, agarrando tudo, cresce uma criança apegada a tudo. Por quê? Porque ela sabe que a qualquer momento alguém pode chegar ali e tirar aquilo da vida dela de qualquer forma, de qualquer jeito, pode tomar aquilo dela. E ela tem medo, ela cresce uma criança com medo, cresce uma criança apegada. Quando você, sem que ela perceba, tampa aquilo, para que ela não veja, porque ainda não está no momento dela tomar conhecimento de que aquilo existe, ela cresce uma criança livre dentro dos seus limites, dentro dos limites que você deu para ela. Aliás, é Kant, o filósofo que eu falei, que é o filósofo da educação, ele diz: eduque o seu filho, mas não o limite de uma forma agressiva, mas eduque-o com consciência. Quando a gente consegue atender esta educação com consciência, nós conseguimos permitir que o nosso filho vá além e ele pode criar coisas mais interessantes do que já foram criadas até hoje. E aí você cresce uma criança, um homem ou uma mulher, olhando para o seu trabalho, que representa o seu pai e a sua mãe na sua vida. Esse trabalho. Por quê? Porque é o que vai lhe dar sustento para a vida. E o João vai para a vida assim, conquistando. O resto da história, porque é muito grande, ele vai assim, ele vai conquistando passo a passo, ele vai
aperfeiçoando cada coisa, assim como fazem os japoneses com as coisas que a gente cria. O japonês não cria nada, ele só aperfeiçoa. Fizemos um celular, ok, ele foi lá e aperfeiçoou o celular com um negócio muito mais bacana. E fizemos outra coisa, e ele está bacana com isso, para ele está ótimo. Assim como o Santos Dumont, o que ele queria era voar. Então ele pegava o passarinho, abria as asas do passarinho, ficava olhando. Caramba, como é que eu tenho penas? Por que eu não criei isso? Por que Deus não me deu isso? Então ele vai passo a passo, criando de Leonardo da Vinci, de Copérnico, a tantos outros que tentaram criar o avião. Chegamos no Santos Dumont e ele deu um passo gigantesco adiante quando ele consegue botar o mais pesado que o ar voando. Então, quando a mãe consegue criar filho para a vida, isso acontece desde que ele é criança. Então, o que nos traz essa história? Ela cria um filho com ordem. E claro, como essa mãe recebeu a criação do pai, que recebeu dos pais deles, que recebeu ela só vai o quê? Aprimorando essa educação. Então tem muita gente que diz, mas eu não sei como fazer diferente. Gente, hoje nós temos livros, nós temos a internet, nós conseguimos estudar e aperfeiçoar com o coração a cada vez mais. O seu filho está com problema de fala, cara, olha para isso, mas olha para a criança, entendeu? Olha para isso, mas olha para a criança. Não olha com vergonha de que a criança vai te trazer vergonha porque ela vai para a rua, ela vai falar que nem criancinha, ela grande, falando que nem criancinha. Não, olha para a criança. Minha filha, para quem você está querendo dar um lugar? Para que criança? Qual criança que não veio ao mundo da nossa família você está querendo dar um lugar? Você não precisa conversar assim com essa criança. Mas você precisa entender, essa criança, ela está dando lugar a alguém. Quando a criança não quer aprender na escola, ela está com problema. Por que ela está com problema? É porque ela quer salvar ou o pai ou a mãe de casa. Então ela cria um problema na escola para poder voltar para casa. Pode ser outros tantos problemas que ela pode criar ou que ela pode estar tendo, mas que ela não sabe falar. E criança não sabe falar realmente. Você precisa de jogos, de brinquedos, de histórias. E é por aí que a gente vai conquistando. Mas a gente precisa olhar para a criança. Não é brigar com a criança. Você é burro. Você não aprende que 2 mais 2 são 4. Você não aprende que isso assim. Gente, uma vez eu fui trabalhar eu estou aqui dominando o horário. Uma vez eu fui contar histórias no Instituto Benjamin Constant, porque tinha uma senhora que guardava, no fundo do coração dela, as histórias. Ela tinha mais de 50 anos, ela guardava o trauma dela tão grande que ela não conseguia dizer. Então, quando eu contei uma história, ela conseguiu deixar que o trauma dela saísse para fora, e foi muito interessante, porque ela deu uma inspiração profunda. Quando a gente está querendo falar, e que a gente fica com falta de ar, e a gente não tem, tá aflito, é porque a gente não consegue expirar. Quando uma pessoa assim diz para ela, expira, e ela solta o ar. Ok, agora fala. E ela falou para mim, quando eu era criança, eu tinha problema de visão, a minha mãe não entendeu, ela achava que eu causava vergonha para ela na escola, ela tentava me ensinar e ela não sabia porque ela não tinha estudado, a gente morava na roça, ela gritava comigo, ela dizia, nem que eu tenha que abrir a sua cabeça. E um dia os vizinhos ouviram aquela criança gritando, ela tinha 8 para 9 anos. Quando chegaram na casa dela, a mãe literalmente tinha pego o machado e quebrado, rachado a cabeça da filha ao meio, porque era a forma que ela entendia que ela podia colocar estudo na cabeça da filha. Olha que profundo isso, gente. Foi essa forma que ela foi educada. E não se culpem das coisas que vocês fizeram com seus filhos, mas vamos tentar harmonizar isso agora. E a constelação familiar está aí para que a gente possa olhar para isso, olhar para a nossa criação e olhar para tudo que nós conseguimos passar
para além da forma como nós conseguimos, com compaixão, entendimento com amor, primeiro por nós, depois pelo outro, e aí a gente consegue sim dar passos adiante na nossa vida e vamos permitir cada coisa entrar no seu lugar, e assim os nossos filhos tomam passos na vida deles, porque quando nós conseguimos harmonizar aqui, nós conseguimos ter uma felicidade plena, e eles também conseguirão sentir isto através da vibração, porque os nossos filhos estão ligados a nós através da vibração. Eles sentem, quando são crianças, então, eles sentem o que nós sentimos. Então, quando nós conseguimos liberá-los, conseguimos nos liberar, nós automaticamente limpamos esse vírus que vai daqui para ali e liberamos eles também para a vida. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer aqui e agora? Se sim, eu quero não fechar essa live no último segundo. Façam as perguntas. Se eu não conseguir responder agora, eu posso responder e eu respondo no decorrer do dia, no decorrer da semana, ok? Então façam as suas perguntas. Alguém quer entrar ao vivo aqui, que tenha esse conhecimento de constelação familiar e que esteja aqui agora e que queira entrar comigo ao vivo enquanto eu respondo as perguntas? O som está bom, a Fabiane falou. Fabiane, eu prefiro umas 18, é o horário que a Fátima Bezerra, obrigada, Fátima. Tem alguma pergunta? Elisa, alguém tem uma pergunta? Pode fazer alguma pergunta, tá? Porque o que acontece? A gente consegue. Valerie, Paloma. Alguém tem aqui algum horário que gostaria que essa live fosse ao ar? Porque eu prefiro mudar, porque o que acontece? Fabiana, talvez 18, não, porque 18 é a hora que eu vou meditar. Mas vamos ver. Eu medito de 18 às 7, de 6 da manhã às 7, de 18 às 19 são os horários que eu medito. O Instagram está melhor que o Face, eu acho. Está, mas eu não consigo salvar, Elisa. Ainda não. Clênis, você é da Vovô Vegano. Opa, peraí. Não quero enviar, eu quero voltar. Isso. Fátima Bezerra, Márcia. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos lá, gente. Pergunta é na hora. Ok? Fátima, crianças com os pais que não dão limite, me responda. Então, Fátima, a questão dos pais que não dão limite é porque eles não têm, talvez, o recurso da educação. Eles não aprenderam a dar esse limite. Eles precisam aprender e talvez eles não estejam percebendo que eles não têm esse limite, esse recurso da educação. E não é só a gente vai culpar os pais. Os pais são os pais certos para aqueles filhos, assim como os filhos são os filhos certos para aqueles pais. Entendem? O Bert Hellinger deixa isso muito claro e muito tranquilo para a gente. Nós viemos para resgatar algo na nossa família, assim como os nossos pais. Gente, até hoje eu estou ainda resgatando coisas com a minha mãe. Meu pai já faleceu, eu ainda resgato coisas com meu pai, resgato coisas com meu avô que eu nem conheci. Resgato coisas com meu outro avô também que eu nem conhecia, a maior parte da minha família eu não conheci. Eu ainda resgato coisas com eles. Eu X que eu nunca vi na vida. Entendeu? Por quê? Então são os pais certos. Se os pais não dão limites, é porque os filhos precisam, de alguma forma, entender algo nessa engrenagem que eles precisam rever internamente. Talvez enquanto criança ainda precisa dos pais, mas os pais não estão tendo essa noção.
E aí você olha e fala, os pais não dão limite, não vamos cobrar os pais. De que forma você, que está enxergando isso, que os pais não estão dando limite, você pode ajudar. Talvez seja um dos seus desafios, ajudar esse pai a angariar mais recursos para o seu acervo humano, para que ele possa ajudar os filhos dele, entendeu? Talvez cabe a você. Você é o quê? Você é professora? Às vezes a rebeldia